Queridos irmãos, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e gostaria de convidá-los a que abríssemos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E nesta ocasião faremos a leitura dos versos 12 a 16. Momento de exposição da palavra de Deus. A Escritura e a exposição da Escritura é central no culto reformado. Esse momento é muito precioso para a igreja, particularmente presbiteriana. E nós queremos dar atenção a isso nessa noite, mais um domingo, iniciando a semana ouvindo e nos deleitando na palavra de Deus. Capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses, versos 12 a 16. Faremos a leitura. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui a leitura do texto. Vamos orar ao nosso Deus e pedirmos iluminação do seu Espírito para compreendermos a sua palavra nessa noite. Ó Pai bendito, nós te adoramos e lhe suplicamos, ó Deus, neste momento litúrgico de exposição da tua palavra, que o teu Espírito Santo traga iluminação às mentes, ao entendimento da igreja nessa noite, para que através da iluminação do teu Espírito, louvores venham ser rendidos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós falaremos nessa noite a respeito de prosseguir para o alvo. O cristão é aquele que, por conta do seu chamado, da sua vocação, que é o termo que o apóstolo Paulo utiliza aqui, a vocação de Deus em Cristo Jesus, e, portanto, da sua fé em Jesus Cristo, porque foi chamado por Deus, ele é liberto da culpa do pecado que lhe foi imputada. A culpa do pecado nós recebemos por imputação e através ou por conta do primeiro pecado que entrou na raça, por conta do nosso primeiro representante chamado Adão, que atrai sobre nós a ira de Deus e a condenação eterna. Pois bem, na cruz Cristo nos liberta da culpa do nosso pecado. Mas também Cristo nos liberta da cruz, da escravidão do nosso pecado. Porque nós recebemos também do nosso primeiro representante, Adão, por herança, a corrupção do nosso coração por geração ordinária. E então nós temos o coração corrompido e que exatamente por conta disso que nós praticamos, infelizmente, tudo aquilo que praticamos ainda hoje. Mas Cristo na cruz, como eu disse, nos livra da corrupção e da escravidão do nosso pecado. Mas que hoje ainda, embora livres da escravidão do pecado e da culpa do pecado, o pecado não é mais o nosso Senhor, todavia ainda não estamos livres da presença do pecado nesse mundo e na nossa vida. Exatamente porque nós aguardamos o último estágio da história da redenção. Nós aguardamos a consumação, a glorificação final, que haverá de vir com a vinda de Jesus Cristo em glória, com a ressurreição dos mortos simultaneamente e o juízo final e a entrada no novo céu e na nova terra.
Até lá, nós estamos num processo chamado de santificação progressiva, em que nós nos abstemos do pecado para a glória de Deus e vivemos assim na presença do nosso Deus, em santidade, em separação. Já somos salvos, mas esta salvação, como eu disse, será plenamente consumada na vinda do Senhor Jesus. Até lá estamos no que nós chamamos aqui, e o que Paulo vai tratar aqui, da corrida cristã, ou da santificação, em que nós lutamos contra o pecado, lutamos contra a nossa natureza ainda, desde a queda dos nossos primeiros pais. Se nós dermos uma olhadinha na passagem anterior, no capítulo 3, dos versos 1 a 11, aí nós veremos que Paulo ele dirigiu a sua atenção contra os falsos mestres, que se infiltraram na igreja em Filipos e que ameaçavam a fé dos cristãos, pela disseminação dos seus falsos ensinos, ensinos que atacavam a verdade do Evangelho. Estava atacando a suficiência de Jesus Cristo. Eram chamados os judaizantes. Estes eram os falsos mestres da época. Eram judeus cristãos que aderiram à fé cristã e que eles diziam que sim, Cristo era necessário, a fé em Jesus Cristo para a salvação, mas não era suficiente. Que como caminho de salvação era necessário a fé em Jesus Cristo, mas juntamente com a fé em Cristo, a obediência, a guarda da lei de Moisés, juntamente, para que então os cristãos fossem de fato aceitos diante de Deus, e particularmente eles verificavam, eles diziam, e eles apontavam os 3 identificadores da religião judaica, que era a circuncisão, que está aí no capítulo 3, do verso 3, que era a dieta judaica e o calendário judaico. Esses são os identificadores do judeu da época. E eles diziam exatamente isso, que o cristão haveria de se circuncidar e guardar a lei de Moisés, juntamente com a fé em Cristo, para serem salvos. E Paulo os identifica, e Paulo adverte a igreja de Filipos contra eles. Paulo chama eles de falsos obreiros, de cães e da falsa circuncisão. E Paulo diz quem são os verdadeiros cristãos, no verso 3. Ele diz, nós é que somos a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão não é aquela feita no prepúcio da carne, do órgão sexual masculino, mas é aquela que simbolizava isso, que esse corte simbolizava, que era circuncisão operada no coração por meio do Espírito Santo. Que o verdadeiro Israel não é o Israel da carne, mas é o espiritual. Aqueles que creem em Jesus Cristo são o verdadeiro Israel de Deus, são os da fé que são os filhos de Abraão. E Paulo então dá o seu testemunho passado de vida. Paulo mostra suas credenciais como judeu. E ele, quando ele aponta para o seu passado, então ele aponta depois para o seu futuro. E ele diz que toda essa credencial dele, ele era fariseu da tribo de Benjamim, zeloso, circuncidado ao 8º dia, mas tudo isso para ele era perda, era lixo, era esterco, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo e do Evangelho de Cristo. Paulo, ele contrasta a justiça de Deus com a justiça que procede da lei. E ele diz que nós somos justificados diante de Deus não por obras da lei, mas somos justificados mediante a justiça que vem de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Esses é que são os verdadeiros cristãos diante de Deus, que confiam não na carne, mas que confiam em Jesus Cristo. E Paulo encerra dizendo o que ele almejava, está no verso 10 e 11. Ele almejava conhecer mais a Cristo, conhecer o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, e ele diz no verso 11, que é central para o sermão de hoje, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dos mortos. Ele almejava alcançar então a ressurreição dentre os mortos. Na passagem que lemos, Paulo passa do ataque a combater os falsos mestres judaizantes para focar a sua atenção na sua corrida cristã presente. Ele tem em vista o alvo final da sua corrida, o que ele vai chamar aqui da perfeição. A perfeição cristã. E é assim que Paulo se vê aqui nesse texto que nós lemos. Ele está numa corrida e ele tem esse alvo final da perfeição, alvo que ele vai dizer que ainda não alcançou,
mas que ele prossegue para alcançá-lo. Ele vai dizer aqui: eu prossigo para alcançar aquilo, para conquistar aquilo pelo qual Cristo já me conquistou. E percebam aqui mais uma vez no verso 11, Paulo demonstrou esse desejo de conhecer mais a Cristo e a sua humildade de alcançar a ressurreição dentre os mortos, que é o estágio final da salvação, da história da redenção. Aqui ele amplia o tema, então. Ele está ampliando esse tema. E ou Paulo, ou uma coisa ou outra, ou Paulo está ampliando o assunto apenas para instruir a igreja a respeito da perfeição cristã, ou ele está ampliando o assunto e talvez corrigindo um entendimento que havia na igreja de Filipos, de que alguns já haviam alcançado esse estágio da perfeição, ou talvez que Paulo havia alcançado esse estágio da perfeição, porque se havia talvez alguém no Novo Testamento que poderia passar essa impressão de que alcançou a perfeição espiritual e moral, talvez seria o apóstolo Paulo para os filipenses. E Paulo provavelmente aqui esteja corrigindo esse erro. E é isso que nós veremos aqui. Nós veremos que dos versos 12 a 14, Paulo vai dizer que ele ainda prossegue rumo à perfeição cristã. E que ele ainda não alcançou isso. Ele vai repetir dos versos 12 a 14. E dos versos 15 a 16, Paulo vai fazer duas advertências à igreja de Filipos quanto a isso. Veremos então, aqui meus irmãos, acompanhemos, versos 12 a 14, Paulo disse então que ainda prossegue rumo à perfeição e que ele ainda não alcançou. Só para ficar claro aqui, a figura que Paulo utiliza, fica mais claro o contexto. Paulo, ele utiliza a figura aqui de uma corrida, da sua corrida cristã, das corridas dos Jogos Olímpicos da época, que havia em Roma, em Atenas, que era o centro cultural da Grécia, havia os Jogos Olímpicos, como assim em Corinto também havia os Jogos Istmicos, onde havia uma pista de corrida, alguns dizem que talvez tinha 2 quilômetros, e mais ou menos, e o propósito daquela corrida para os competidores era alcançar o alvo que ficava na entrada, talvez eles iam e voltavam. E no final da corrida eles ganhavam uma coroa de louros. Essa era a recompensa da corrida. E Paulo vai utilizar esta figura aqui, dessa corrida cristã, dessa corrida olímpica, para tratar da sua corrida cristã. Veja que ele diz no verso 12, que ele não alcançou ainda, mas é que ele está em busca disso. Não que eu já tenha recebido isso. A NAA já traduz assim. Não que eu tenha recebido isso. Isso o quê? A ressurreição dos mortos, que está no verso 11. Ele tratou no verso 11. Eu desejo alcançar a ressurreição. Ele diz, não que eu já tenha recebido isso. Eu não recebi isso. Ou já tenha obtido a perfeição. Ou seja, eu ainda não recebi o estado de perfeição como cristão nessa vida, perfeição espiritual e moral, como aquela da ressurreição dos mortos que nós receberemos, onde Cristo irá voltar em glória e nós ressuscitaremos com corpos incorruptíveis, de corruptíveis para incorruptíveis. Eu ainda não alcancei esse estágio da perfeição na minha vida. A NVI, ela traduz bem esse ponto de Paulo aqui, ela diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, que ele menciona no verso 11, ou tenha sido aperfeiçoado, que talvez é uma melhor tradução aqui. Eu não fui aperfeiçoado ainda. A ideia de Paulo aqui, irmãos, é contrastar o alvo final do plano da salvação, temos que ter isso em mente, que é a perfeição moral, a perfeição espiritual, a ressurreição dos mortos, com a imperfeição dessa vida. Lembra que eu disse, o pecado ainda é uma realidade nessa vida, onde o pecado, por mais que não seja o nosso Senhor do cristão, ele ainda é real. Então Paulo contrasta a perfeição com a luta contra o pecado ainda. Lembrando que Paulo ele é um defensor da eleição divina antes da fundação do mundo.
O Novo Testamento está repleto desse ensino, que Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo, que Deus predestinou esse povo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. E Paulo também, ele disse no capítulo 1, verso 6, que aquele que havia começado uma boa obra na vida dos filipenses, ele haveria de completá-la. Ou seja, Paulo ensina a perseverança dos santos, que o Deus que salva é o Deus que preserva aqueles que ele salva até o fim da salvação. Então Paulo é um defensor, mas ele também está de acordo aqui, e ele está certo de algo, que ele ainda não alcançou o estado de perfeição espiritual e moral como cristão. Não plenamente, ainda não. Exatamente por conta da luta contra o pecado nessa vida. Nesse mundo, o cristão, por mais que nós lutemos, ele não atinge a perfeição plenamente. Eu sei que há grupos religiosos que defendem isso, do perfeccionismo, mas não é possível nesse mundo a perfeição cristã. Mas veja o que Paulo diz na parte B do verso 12. Mas esse é o seu alvo. Por mais que ele diga, eu ainda não alcancei, não obtive, mas esse é o meu alvo. Eu não deixo de perseguir esse alvo. Veja como ele diz. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não deixo o pecado, eu não me sujeito ao pecado, e não significa que eu não avance para conquistar, por mais que eu não tenha conquistado ainda. Há um jogo, aqui é um jogo de palavras de Paulo, que na língua que ele escreve fica mais claro. Mais ou menos assim, ele diz o seguinte: eu ainda não conquistei a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual Cristo me conquistou. Essa é a intenção dele. Ou seja, Cristo havia me conquistado na estrada de Damasco. Leia o capítulo 9 de Atos, que é como pano de fundo aqui. Cristo havia conquistado Paulo poderosamente e graciosamente. Paulo tinha cartas dos religiosos da época, do Sinédrio, para ir até a cidade e trazer os cristãos presos. E Paulo era um perseguidor da igreja. E ele diz, eu fui conquistado por Cristo Jesus. Ali Cristo me conquistou graciosamente. E Cristo o conquistou para que então Paulo alcançasse ou conquistasse o estado de perfeição espiritual e da ressurreição dentre os mortos. Eu prossigo para conquistar algo que Cristo já me conquistou, ou conquistar algo pelo qual Cristo já me conquistou. Ele enfatiza isso com o verbo aqui, que ele utiliza prossigo, que indica perseguir. Eu persigo com velocidade intencional. Esse é o sentido da palavra, prosseguir. Eu persigo velozmente. Tem que lembrar que a imagem é da corrida olímpica aqui que ele está utilizando. Eu persigo velozmente, intencionalmente e continuamente o alvo que tenho diante de mim. Qual é o alvo? A perfeição cristã. Esse é o alvo. Como a NVI, ela diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Fui alcançado para alcançar esse estágio. Dos versos 13 e 14, Paulo ele repete isso. Aqui parece um pouco redundante, mas não. Ele repete, mas ele acrescenta algo. Vai acrescentar algo. Veja aí nos versos 13. Irmãos, não julgo havê-lo alcançado. Aqui ele utiliza ele introduz o termo irmãos, de certa forma comovido. É como se ele dissesse, irmãos, lembra que eu disse que ele dá a entender aqui, e alguns defendem essa posição, que parece mais precisa. Ele dá a entender que na igreja em Filipos haviam pessoas que pensavam ter alcançado já esse estágio de perfeição, que por conta da justificação pela fé em Cristo, de sermos justificados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo, já haviam alcançado a perfeição. Ou que Paulo havia alcançado a perfeição, ou que talvez
alguns chegam a dizer que pessoas haviam se infiltrado na igreja e trazendo esse ensino, perturbando a igreja, de que os irmãos já haviam alcançado, e de que alguns já haviam alcançado a perfeição cristã. E Paulo diz: irmãos, eu não julgo haver alcançado. Por mais que alguns estejam dizendo aí, por mais que vocês compreendam isso, eu não julgo haver alcançado. Alcançado o quê? O estado de perfeição, como ele vem dizendo. Eu rejeito estas pretensões. Ele rejeita afirmando que essa não foi a sua experiência. Ou seja, como crente em Cristo e confiante na suficiência de Cristo, mesmo assim eu não obtive o alvo da perfeição espiritual. Qualquer coisa que alguns pretendam ter alcançado, no entanto, eu ainda não julgo ter alcançado. E, mais uma vez, ele vai dizer aqui, não significa que eu não esteja me empenhando para isso. E não significa que eu esteja sujeito ao pecado, ou submisso ao pecado, mas como um corredor na pista, eu prossigo em direção ao meu objetivo. É o que ele vai dizer aí no verso 13, na parte B. Mas uma coisa eu faço. Veja o que ele diz. Uma coisa eu faço. Que coisa é essa? Está no verso 14. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz aqui, é importante entender isso. Uma coisa eu faço. Por que ele diz isso? Ele quer dar ênfase. Eu estou na pista de corrida e eu tenho um objetivo central. E esse objetivo ocupa constantemente o meu pensamento. Isso é central na minha vida. Tem coisas que são importantes, mas tem outras coisas que devem ser mais importantes para nós. E nós temos que saber estabelecer prioridades. Uma coisa eu faço, eu não deixo de tirar, qualquer coisa me tirar do trajeto do meu objetivo. E ele tem duas atitudes aqui que ele mostra, esse empenho de Paulo, essa concentração de esforços e de central que ocupa o seu pensamento. Duas atitudes deles aqui que requer, ele diz aqui, a primeira no verso 13 ainda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa é a primeira atitude. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Paulo não está dizendo aqui que é possível apagar o passado da sua memória, porque não é possível. Mas o que ele está dizendo é que ele se recusa a deixar com que o passado o impeça de avançar em direção ao seu objetivo, ao alvo final da sua corrida cristã. Todo bom corredor, ele sabe que é um risco olhar para trás enquanto ele corre. Na época, os corredores ficavam preparados para correr e hoje o pessoal dá um tiro, para cima e o pessoal sai em disparada. Na época caía uma espécie de linha assim e os corredores disparavam. E ninguém poderia olhar para trás, é claro, mas quando tem um alvo, ele deveria focar no alvo e olhar para frente, e não olhar para trás. E é isso que Paulo está dizendo, uma coisa é fácil, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu me recuso a deixar com que o meu passado me impeça de avançar em direção ao alvo. Nós temos que lembrar o contexto aqui, dos versos 1 a 11, particularmente dos versos 4 ao verso 7, Paulo, no capítulo 3, ele mostra as suas credenciais. E ele havia dito que ele pensou no seu passado, ele descreveu o seu passado, e ele poderia se sentir culpado, porque Paulo ele diz, eu fui um perseguidor da igreja, eu fui um fariseu moralista, zeloso, eu fui religioso, legalista, confiava na carne para os méritos, para ter méritos diante de Deus, antes de conhecer a Cristo. Paulo, ele estava presente quando o primeiro mártir da igreja morreu, que foi Estevão, que foi apedrejado. Estava lá um jovem chamado Saulo. E Paulo tinha tudo isso.
mas não deixando que nada disso, esse pensamento lhe trouxesse culpa, talvez culpa ou algum tipo de sentimento que o impedisse de avançar, que lhe tirasse as forças, que lhe trouxesse desânimo, não ficar preso aos erros do passado. Infelizmente, muitos cristãos ainda vivem isso, ainda passam por isso. Não conseguem abandonar o passado, não conseguem esquecer os erros do passado. Erros que Cristo já perdoou, erros que Cristo já apagou, pelos quais Cristo já morreu. Pessoas não conseguem abandonar a culpa de coisas que fizeram no passado. Culpa que Cristo já cancelou, que Cristo já apagou, já removeu, já esqueceu. Mas isso fica corroendo no coração, isso fica impedindo dela partir em direção ao alvo. Não fique preso à culpa do passado. Não fique remoendo os erros do passado se Cristo já perdoou o seu pecado. Se Cristo já justificou. Ou qualquer coisa que possa vir à sua memória, que possa lhe travar ou possa lhe desanimar. Essa é a primeira atitude de Paulo em relação àquilo que ele fazia. Uma coisa faço. Primeiro, esqueço-me das coisas que para trás ficam. A segunda atitude dele está ainda no verso 13. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Essa expressão verbal aqui, avançando para, ela significa completamente estendido. Completamente estendido. A ideia aqui é do corredor. O corredor que está exercitando toda a sua musculatura. Todos os seus músculos correndo com toda a força em direção ao alvo. Com toda a velocidade. Da mesma maneira é a corrida espiritual, diz o apóstolo Paulo. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu corro com todo o meu esforço para as coisas que estão diante de mim. E eu prossigo para o meu alvo, que é a perfeição cristã e, por final, a ressurreição dentre os mortos. Essa expressão também era utilizada aqui para os cavalos da época. Interessante, que se esticavam com todo o esforço para ganhar a corrida. Então, perceba a imagem que Paulo está utilizando aqui, a figura que ele está utilizando para mostrar a sua corrida cristã. E as coisas que ele persegue, que ele busca e que ele corre, que ele se esforça, que estão diante dele, é exatamente o estado de perfeição como cristão, a futura ressurreição dos mortos, onde seremos incorruptíveis plenamente. Mais uma vez, a salvação que iniciou com o chamado de Deus, que Paulo diz aqui, eu fui conquistado por Cristo Jesus. Chamado irresistível, soberano, eletivo da parte de Deus, ela se consumará na vinda de Cristo, quando haverá a ressurreição dos mortos. A salvação já é efetiva, mas nós aguardamos o final, o estágio final dela, que é a glorificação. Ou seja, nós não corremos a corrida cristã para ganhar a salvação ou para ganhar a eternidade, mas corremos porque já fomos alcançados para a eternidade. Eu corro para conquistar aquilo pelo qual já fui conquistado, diz o apóstolo Paulo. Veja aí o contexto no verso 20 e 21. Pois a nossa pátria, ele já define os cristãos e ele mesmo, a nossa pátria, eles já são cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Veja aí a ressurreição agora, verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Esse é o ponto de Paulo. Esse é o ponto de Paulo aqui. As distrações, queridos, podem ser um perigo nessa corrida, ou no mínimo um prejuízo para quem tem um alvo. Concentração para qualquer tipo de corrida. A concentração é absolutamente necessária na corrida cristã. Porque, percebam isso,
a fascinação com esse mundo, com as riquezas desse mundo, com as ofertas desse mundo, com as preocupações desse mundo, a ênfase exacerbada em coisas materiais do que antes das coisas espirituais podem ser extremamente maléficas a corredores que têm um alvo estritamente espiritual. Até mesmo, como dissemos, o não esquecer-se das coisas ou esquecer-se das coisas que para trás ficam, não agir assim. Nós precisamos, meus irmãos, ser seletivos com aquilo que ocupa o nosso pensamento. Nós precisamos ser seletivos onde nós concentramos os nossos esforços, porque não se engane, as nossas prioridades se manifestam. Eu sei que alguns de nós, algumas pessoas querem esconder prioridades. Não é possível. Isso não é possível. As prioridades se manifestam na maneira com que nós utilizamos o nosso tempo, na maneira com onde nós concentramos os nossos esforços, na maneira onde nós utilizamos o nosso recurso, os nossos recursos. Aí estão as nossas prioridades. Aí estão as nossas prioridades. Eu contei isso já em Bento Gonçalves, mas teve uma vez alguém disse para mim, eu não sei o que fazer mais com meu marido. E eu disse, por quê? Ele disse, porque todo o esforço dele está no carro. Tudo que ele faz é para o carro. Todos os recursos dele estão empregados no carro. E eu não consigo acreditar que ele me ama. É claro que nós não estamos duvidando do amor do marido pela esposa, mas a verdade é que aquilo que é prioridade para nós é exatamente onde nós concentramos os nossos esforços, onde nós dedicamos o nosso tempo, onde nós investimos os nossos recursos. Não é possível esconder prioridades, elas se manifestam. O que nós fazemos aos domingos? E, queridos, não há outro lugar onde nós devemos estar no domingo, que é o dia do Senhor, senão cultuando a Deus na igreja. Não existe outro lugar. Às vezes colocamos tudo e qualquer outra coisa na frente disso. Nós substituímos, porque às vezes não é prioridade. As nossas prioridades se manifestam nas nossas atitudes, na nossa prática de vida. Então, devemos ser seletivos com aquilo que ocupa o nosso pensamento, com a concentração dos nossos esforços. É isso que nós devemos fazer. E orarmos a Deus, buscarmos a Deus, porque no próprio texto aqui, capítulo 2, verso 13, Paulo diz que é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Dependamos de Deus para isso. O Salmo 86 diz isso, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É Deus quem dispõe o nosso coração para isso. Paulo diz exatamente isso. Irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. E eu, verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Novamente o termo que Paulo utiliza, eu persigo. Qual é o alvo? É a linha de chegada da corrida, onde o corredor fixava os olhos. E quando ele recebia o prêmio, como eu disse, no final da corrida, o vencedor, ele era convocado da pista do estádio para comparecer diante do banco do juiz, a fim de receber o prêmio, que era uma coroa de louros do atleta olímpico. E o alvo de Paulo aqui nessa corrida não é uma coroa de louros que murcha. Ele vai dizer em outra ocasião, é uma coroa imarcessível de glória, que não murcha, que não pode murchar. O alvo de Paulo e do cristão é Cristo. O nosso alvo é o estado de perfeição espiritual e moral em Cristo. Receber o prêmio, o galardão, a eternidade em Cristo, por meio de Cristo, uma coroa imarcessível que não murcha na glória, a ressurreição dos mortos e a vida eterna, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
soberana vocação de Deus, é o chamado de Deus para a salvação em Cristo Jesus. A vocação soberana é esse chamado de Deus a Paulo, onde ele foi soberanamente eleito, conquistado por Cristo Jesus para a completa salvação, para ser santo, para ser perfeito e finalmente no plano redentor alcançar a ressurreição dos mortos. É em direção a isso que Paulo partia, é em direção a isso que os cristãos devem partir e prosseguir em direção a esse alvo. Era porque ele já havia, temos que lembrar novamente, ele já havia sido soberanamente chamado por Cristo, conquistado por Cristo, que ele então prosseguia para o alvo, para a perfeição em Cristo, que é o estágio também final da ressurreição dos mortos e o gozo eterno. Perceba que ele não prossegue pelo chamado de Deus. Ele já foi chamado por Deus, mas pelo prêmio desse chamado. Não está correndo atrás da salvação para obter a salvação, mas em direção à perfeição e à ressurreição. Resumindo esse ponto aqui, queridos, para ficar fechado e claro no nosso pensamento. Paulo diz assim: meus irmãos, eu ainda não alcancei a perfeição em Cristo Jesus. Ainda que alguns de vocês tenham pensado isso, ou ainda que alguns de vocês tenham pensado isso de mim, ou que alguém esteja perturbando vocês com isso, mas eu ainda não alcancei a perfeição. Mas não significa que eu não estou me empenhando, ou que eu esteja submisso ao pecado nesse mundo. Eu ainda não conquistei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual Cristo me conquistou. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim, em direção ao alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a perfeição cristã e a ressurreição dentre os mortos. Esse é o primeiro ponto de Paulo central aqui, e que então, dos versos 15 a 16, Paulo faz duas advertências aos filipenses a partir disso. A primeira está no verso 15, acompanham aí, por favor. Paulo diz que todos aqueles que acham que são maduros, eles devem ter este sentimento, este modo de pensar que ele teve. Veja aí o verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, maduros, tenham este sentimento. Este adjetivo aqui, perfeito, que Paulo utiliza, é a mesma expressão do verso 12. Que ele disse no verso 12, não que eu tenha obtido a perfeição. Parece até uma contradição, né? Mas não é, nós temos que entender o ponto aqui. Como é que nós podemos associar aqui? Duas possibilidades do que Paulo esteja dizendo aqui. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. A primeira possibilidade, ele se refere à postura de alguém em Cristo, alguém que é maduro em Cristo. Então ele está dizendo, porque ele utiliza no plural aqui, ele está se colocando com os cristãos. Ou seja, nós que somos maduros, então tenhamos este mesmo sentimento, este mesmo modo de pensar, quanto ao objetivo que já foi descrito dos versos 12 a 14. Ou seja, a consciência de que não alcançamos a perfeição moral e espiritual ainda, e que nós temos que nos esforçar e avançar em direção a esse alvo, a este objetivo. Esta é uma possibilidade. Nós que somos maduros, tenhamos este sentimento então. A segunda possibilidade, que talvez seja mais provável, é que Paulo esteja utilizando-se aqui de ironia, ou de um sarcasmo. Essa é a possibilidade talvez mais exata. Ou seja, quando ele se refere aqui aos que são perfeitos, ele está ironizando aqueles que pensavam que já haviam alcançado a perfeição, como nós dissemos aqui. Ou talvez que estavam sendo perturbados por alguns que diziam que já haviam alcançado a perfeição como cristãos. E a intenção de Paulo então seria corrigir esse erro aqui, porque está no plural também. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, já que alguns de vocês pensam, já que vocês pensam que nós somos perfeitos, maduros, então vocês deveriam ter esse sentimento aqui. Esse pensamento que eu escrevi aqui. Porque é assim que o maduro pensa, que nós não somos perfeitos. É assim que o maduro pensa. Já que vocês pensam que são perfeitos e maduros,
então deveriam pensar exatamente isso, que nós não somos perfeitos. E que nós estamos em direção ao alvo. Essa é a prova da maturidade. Exatamente pensar como eu estou dizendo aqui. Que nós não atingimos esse estágio, mas que nós estamos indo em direção a ele. Então, Paulo, nessa ironia, ele corrige o erro que havia na igreja de Filipos, de que por sermos justificados mediante a fé em Cristo, nós estamos no estágio de perfeição diante de Deus. Paulo diz, não. Se você é maduro, você irá pensar assim como eu. Estou descrevendo dos versos 12 a 14. Mas, verso 15, parte B, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Paulo quer aqui que eles concordem com o ponto dele. E entre si sobre isso. Concordem com o que eu estou dizendo. Mas nem sempre isso é possível. Nós sabemos que na igreja nem sempre isso é possível. Se os filipenses, então, com respeito a algum ponto secundário, por exemplo, com respeito a este ou aquele assunto secundário, tivesse um modo de pensar um pouco deficiente, Paulo está dizendo, Deus, através do seu Espírito, vai esclarecer aos corações de vocês e à mente de vocês a verdade sobre esta questão aqui. Então, se vocês são maduros, pensam que são maduros, pensem como eu, que nós não somos maduros. Essa é a prova da maturidade, que nós estamos em direção à perfeição. Mas não é possível que todos pensem desse modo. Se porventura vocês pensam de outro modo, Deus haverá de esclarecer. Porque às vezes o cristão, alguns não querem entender, a verdade é clara, e às vezes não querem entender porque cerram o coração, né? E às vezes simplesmente não conseguiu compreender ainda. Há uma dificuldade de percepção de compreender a verdade. E Paulo diz, Deus haverá de esclarecer, mediante o seu Espírito. Deus haverá de fazer isso, no tempo de Deus. E a segunda advertência de Paulo é que eles deveriam então andar de acordo com aquilo que haviam alcançado. Verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, ou, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Mais literalmente, de qualquer modo, continuemos seguindo em linha reta, segundo a mesma regra que tivermos alcançado. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, de qualquer modo, a conduta de vocês deve ser norteada de acordo com o grau de percepção que Deus já concedeu a cada um. Porque ele havia dito no verso 15, porventura se pensais de outro modo, isso Deus haverá de esclarecer. Mas a conduta de vocês deve ser norteada de acordo com aquilo que vocês compreenderam, o grau de percepção, o que acontece naturalmente na igreja. Diferentes momentos, diferentes graus de percepção em virtude até mesmo da maturidade espiritual, em virtude da compreensão. Mas de qualquer maneira, queridos, as nossas vidas, elas devem ser norteadas de acordo com o que nós aprendemos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e não com a nossa consciência. Andarmos de acordo com a verdade de Deus. E alguns pontos secundários que talvez não estão claros, Deus haverá de esclarecer ao coração de cada cristão. Mas devemos viver e praticar aquilo que aprendemos. A ortodoxia, a doutrina, ela deve desembocar em ortopraxia, em prática. Doutrina e prática são dois lados da mesma moeda. Não adianta um conhecimento apenas intelectual se não tivermos prática. A nossa vida, a nossa conduta ser norteada pelos princípios da palavra de Deus. Andemos de acordo com o que nós alcançamos. Eu queria encerrar aqui com 3 aplicações para todos nós. A primeira, o que é que nós podemos aprender com tudo isso? 4 palavras dentro do protestantismo que definem a história da redenção. Isso deve ficar claro para todos nós. Criação, queda
redenção e consumação. Criação, Deus criou tudo perfeito. Queda, o homem pecou, alguma coisa deu errado. Não no projeto de Deus, mas no sentido de erro, de pecado. Redenção, Deus em Cristo Jesus vem trazendo um povo para Ele, mediante o pacto da graça. E consumação é o último estágio da salvação, quando Cristo vier em glória e todo olho o verá. É sempre assim, todo olho o verá. E então haverá a ressurreição dos mortos, juízo final. Com corpos incorruptíveis entraremos no novo céu e na nova terra, onde nunca mais haverá possibilidade de pecarmos, onde a luta contra o pecado se findará e o pecado será extirpado de uma vez por todas. Hoje, aqueles que creem em Cristo Jesus já são salvos. O que nós fazemos nesse processo de santificação é aguardamos o estágio final da história da redenção, onde haverá de fato a perfeição dos santos, na ressurreição dos mortos e na glorificação final. E na esteira disso, que é o segundo ponto aqui meu, até lá, meus irmãos, este período em que estamos no processo chamado de santificação progressiva, Deus nos chama para sermos santos. Deus nos chama para sermos irrepreensíveis diante dEle. Não podemos deixar com que a realidade do pecado nesse mundo, enquanto aguardamos a vinda do Salvador, nos tire do alvo, ou nos faça cair em descaso, ou a segurança, ou melhor dizendo, a certeza, a perseverança dos santos, a certeza da salvação, nos deixe cair em descaso com relação à santificação. Deus nos chama para sermos santos, perfeitos diante dEle, a buscarmos a santificação, a nos separarmos do pecado, nos separarmos do sujo, nos separarmos do podre, abandonarmos o profano e darmos ênfase ao que é santo, ao que é agradável diante de Deus. Renuncie o pecado, renuncie o erro, renuncie o podre, renuncie o profano. Renuncie, queridos. Isso está tomado na televisão, nas mídias. Renuncie. Guarde os seus olhos. Guardemos o nosso coração, guardemos os nossos pensamentos. Renuncie isso. E sim, não alcançaremos a perfeição nesse mundo, mas não deixaremos de perseguir, de prosseguir em direção ao alvo, para conquistar aquilo para o qual já fomos conquistados. Fomos conquistados por Cristo Jesus. E esta é a evidência de que nós já fomos conquistados por Cristo Jesus. Se você perguntasse, e já foi perguntado aos puritanos do século XVI, XVII, os calvinistas ingleses, qual é a evidência da eleição? Como é que eu sei que eu sou eleito? A resposta dos puritanos era a santificação. Onde há eleição, deve haver santificação. Onde não há santificação, então não houve eleição. Não houve eleição. Paulo disse isso, Efésios capítulo 1, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. A predestinação, ela tem o alvo da santificação nesse mundo. E por último, busque crescer. Busque conhecer a Deus. Priorize a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida, em nossa vida cristã. Cresça em sua percepção espiritual. Ame a palavra de Deus e procure, na medida que cresce, que nós, na medida que estamos crescendo, pautar a nossa consciência com a palavra de Deus, para que ela não seja frágil, para que não tenhamos uma consciência frágil. A nossa consciência, à medida que observamos as Escrituras, ela vai se desvencilhando da imaturidade e ela vai se desvencilhando do erro teológico, do erro religioso, que infelizmente impera no evangelicalismo brasileiro. Quanto mais nos dedicamos à palavra de Deus,
ao culto a Deus, a estar com os irmãos, a nossa mente vai se abrindo a um crescimento espiritual. E nesse tempo norteie a sua conduta, de acordo com o grau de entendimento que Deus já lhe concedeu na sua palavra. Cresça, ame a Deus, ame a palavra de Deus, ame as Escrituras Sagradas. Em nome de Cristo Jesus, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Ficamos em pé.